Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor, irmão? Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. Como nós falamos aqui, nós estamos entrando. Hoje começa a nossa nova série Buscando o Equilíbrio. É o que precisamos, irmãos. Seja no nosso lar, no nosso interior, na nossa vida emocional, na nossa vida espiritual, sobre o tempo em que nós estamos vivendo totalmente polarizado e não tem, irmão, problema pessoas pensarem diferente. Tem problema a como que você reage a isso, principalmente você que carrega uma marca cristã em você, amém? Então, pensando nisso, nós trouxemos esse tema para que, em nome de Jesus, ele traga luz ao seu coração sobre tudo que diariamente nós estamos enfrentando no nosso país, nesse tempo, e enfrentamos diariamente na nossa entrada e na nossa saída, né? No decorrer do nosso dia a dia. Se for abrir o microfone, irmão, quantos de nós temos problemas com isso? A não termos equilíbrio na vida financeira, equilíbrio no trato com as pessoas, equilíbrio quanto aquilo que os exercícios espirituais, aquilo que alimenta a nossa fé. E aí lá depois, no final, a gente vai falar: poxa, mas isso assim está acontecendo, aquilo assado tá assim, aquilo, eu estou me sentindo fraco nisso aqui. E a gente vai ver em tudo o resultado de um desequilíbrio nas nossas vidas. Amém ou não amém? Quero convidar você a curvar a sua cabeça. Senhor, nós te louvamos, Pai, nós te bendizemos e pedimos, Pai, ao Senhor, que o Senhor nos dê clareza, Pai. Que o Senhor possa, Pai, sim, em nome de Jesus, trazer luz, Pai, ao nosso entendimento na noite de hoje, Deus. Para que nós possamos compreender com a Tua Palavra, com o poder, com o ensinamento que tem a Sua Palavra, com o poder que é através da Sua Palavra, aquilo que precisa ser um alerta dentro de nós, ou transformado dentro de nós. Mas o que nós não desejamos, Pai, é sairmos por essas portas não atingindo o equilíbrio necessário para as nossas vidas, Pai. Para a nossa forma de viver, para as nossas mentes, para os nossos corações, em nome de Jesus, Pai. Nós repreendemos aqui, Pai, toda a ação que é maligna, que é satânica contra mentes e corações nesse ambiente, seja repreendido em nome do Senhor Jesus, Pai. Aqui nós declaramos, Pai, um ambiente cheio da Tua presença, da Tua verdade, dos Teus princípios, dos Teus valores, dessa semente que é plantada e que nós declaramos irá germinar a 100 por 1 nos nossos corações. Para a Tua honra e para a Tua glória, assim nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja diz amém. O título é o título da nossa série, Buscando o Equilíbrio, é o título da mensagem. E eu quero convidar você a abrir comigo em 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 19. Quem está aí no 1 Coríntios capítulo 15, tá aqui? Verso, é a Gabi que está lá, 19. Abra comigo. Vamos juntos ver o que talvez o maior discipulador que pisou nessa terra, ele vai falar a uma igreja que perdeu o equilíbrio. Tem muitos valores sendo passados aqui, tem muito ensinamento sendo passado aqui. Uma igreja que perdeu o equilíbrio a ponto, irmão, a ponto de pregar heresias, a ponto de esquecer o básico
o Cristo ressurreto, a ponto de dizer que não tem a ressurreição. E se ele não ressuscitou, logo não tem esse poder também que irá nos fazer ressuscitar naquele grande dia. Logo, estamos sendo salvos de quê mesmo? Uma igreja que no seu desequilíbrio chegou a esse ponto. Então ele está reafirmando aqui nesse verso, ele está dizendo: se esperamos em Cristo, só nesta vida somos os mais miseráveis de todos os homens. Certo pregador, ele falou que é melhor a ignorância do que saber sobre esse Jesus, conhecer sobre esse Jesus e não discerni-lo e nem desfrutá-lo. Ele diz: é melhor a ignorância, era melhor não ter conhecido. Porque você repara aqui que ele fala dentre todos os homens, não só os que estão na igreja, mas estar perto dele, andar com ele, saber quem ele é e não discerni-lo na forma que ele deseja e não desfrutar de quem ele realmente é para mim e para você. Era melhor, irmão, não ter conhecido. Ou miseráveis somos nós diante de todos os homens, os que conhecem, os que não conhecem. Eu não sei se você se lembra daquela mulher cananeia. Quantos se lembram? Está lá em Mateus, se eu não me engano é 25, está lá em Mateus, aquela mulher famosa, que está andando atrás de Jesus, Jesus está indo direto, e o pessoal está falando: mestre, atende essa mulher, e ele continua andando, ela fica ali implorando, ele não vai, e ele continua, até que ele para, e aí ela faz uma súplica para ele, ele faz: olha, não é lícito tirar o pão, né, dos que são de casa, para dar aos cachorrinhos. Ou seja, Jesus estava falando ali de Israel, do qual ele veio primeiro. E o que essa mulher falou? Jesus, mas se eu tiver uma dessa, irmão, você já se sentiu assim, mas ele atende aquele pedido segundo a fé dessa mulher. Eu não sei se você já se sentiu assim. Você faz parte dos que estão à mesa com Jesus, mas às vezes não desfruta do pão. Imagina aqueles homens que são ali, eles sim estão com Jesus e foi para ele aquele pão, mas aquela mulher, com a declaração dela, sabendo quem ele é, o que causa ali diante daqueles que estão ali, e muitas são as vezes que estão à mesa, mas não desfrutam do pão. Lembra daquele centurião? O centurião está lá, está longe, está lá na outra casa, está enfermo. Está enfermo. E Jesus vai até ele e ele fala assim: olha, Jesus, não precisa ir lá, basta uma palavra. Quem se lembra disso? Uma palavra. Eu sou um homem de autoridade. Eu sei, são 100 homens sobre o comando. Eu falo, vai para lá e eles vão para lá. Eu falo, vem para cá, eles vêm para cá. Eu sei como é a autoridade. Então, se sair uma palavra da sua boca, eu sei que é o suficiente. O que Jesus falou, irmão? Jesus falou: olha, nem em toda Israel eu vi fé assim. Para esse homem maravilhoso, a cura foi concedida. Agora, e para os que estavam com Jesus? Saber que está do lado do mestre, e o mestre falar assim: olha, vocês que andam comigo, porque em todo Israel, aqueles discípulos que estavam ali perto, nem em todo Israel eu vi uma fé assim, desse aí que chegou do nada, não está nem no meio da igreja, irmão, está com ele e não discerni-lo, e não desfrutar de quem realmente Jesus é na minha e sua vida. Amém ou não amém? Ele é real, irmão, ele está aqui. É real na minha e na sua vida. Não é uma história aqui dessas histórias bíblicas. Quem está comigo aí, diga amém. A gente faz isso quando a gente não crê no todo sobre o qual ele é.
Uma vez eu ouvi uma frase, uma pergunta, na verdade, e até hoje eu me lembro dessa pergunta, e me lembrei no momento que preparava aqui essa palavra, que ela é assim: o que é pior? O que é pior? Um ateu dizer que Deus é um delírio, ou um crente viver como se Deus fosse um detalhe? O que é pior? Um crente que vive como se Deus, ele não é o Deus que a Bíblia apresenta, ele é um detalhe na nossa vida. Ele está ali. Quando a gente precisa, a gente vai lá. Quando a enfermidade chegou na nossa porta, a gente vai suplicar. Depois a gente continua do nosso jeito, com as nossas prioridades, da nossa forma, e não sobre o princípio que ele deixou, construindo a nossa casa sobre essa rocha forte, mas não sobre areia. E a gente vai continuando. O que seria pior diante daquele que conhece a esse Jesus? Um ateu, alguém que não crê, dizer que isso aí é um delírio, ou alguém que conheceu, um crente, mas vive como se ele fosse um detalhe na sua vida e não um fundamento da sua vida. Responde para você mesmo, o que seria pior? Bom, aqui, nesse ponto que nós lemos, no capítulo 19 em geral, os gregos eles consideravam toda a matéria inerentemente má. Por isso eles rejeitavam a ressurreição. Essa matéria aqui. E os judeus, eles já acreditavam que cada pedacinho do nosso corpo, irmão, cada célula, cada átomo do nosso corpo, ele ressuscitaria literalmente. E Paulo, nesse capítulo aqui, ele está corrigindo essas falhas dentro da igreja de Corinto. Igreja essa que está sendo aconselhada por ele está trazendo uma luz de esclarecimento, uma luz reveladora sobre os problemas que essa igreja, ainda jovem, ela estava enfrentando nesse momento, e são vários os problemas que ela enfrentava. Uma igreja que estava ali em Corinto, numa cidade que apresentava um enorme desafio para o evangelho e também para uma igreja. Por quê, pastor? Essa cidade apresentava esses desafios? Porque, primeiro, talvez a maior cidade da época, alguns historiadores colocam como tinha 800 mil habitantes, tinha uns portos ali, onde chegava, entrava, saía gente, a cidade muito conhecida pela sua devassidão, pela promiscuidade. Então, realmente, para essa igreja aqui, era um desafio enorme. Então, se a mensagem da cruz, essa palavra aqui, ela atingisse aquele povo e transformasse o homem e transformasse a mulher, seria algo real diante dos homens, diante daquele tipo de ambiente que essa palavra, assim, ela é transformadora, salvífica, que ela vem realmente para transformar o homem pecaminoso em um homem agora regenerado pelo poder que vem de Deus. Se isso acontecesse, agora isso aconteceu sim ou não? Pode falar, gente. Aconteceu não? Pelo menos ela arriscou, viu? Bom, isso, pasmem-se, irmãos, aconteceu. Essa igreja caiu nas graças daquele povo. Sim, é verdade. E começou sim, começaram esses testemunhos aqui que nós falamos, mesmo diante de uma cidade assim. Gente que pelo porto ser ali, que entrava e saía, passando para lá e para cá, viajante chegando, às vezes ficava e depois trazia só um pouco daquela cultura, ia embora. Então eles começaram a viver, é fato, ali um pluralismo social, um pluralismo religioso naquela cidade, um sincretismo tamanho que esse lugar levantou vários templos para vários deuses, Apolo, Dionísio, Júpiter, Zeus, e por aí vai, irmão. Agora, o principal foi o templo erguido para a deusa Afrodite. Por quê, pastor? Porque essa deusa era a deusa da prostituição, da Babilônia, do sexo, aonde aconteciam ali cultos relacionados a essa deusa. E como é que era o culto? Embaixo de orgias.
Então toda orgia oculta um Deus que não é o nosso Deus, irmão. Pode estar ciente disso. Então aconteciam esses cultos ali. Esse era o lugar, esse era o ambiente que aquela igreja estava implantada e que ela estava dando bons frutos, bons testemunhos. Estava acontecendo, irmão. A igreja crescia. Agora, não passou muito tempo e começaram a se levantar erros gravíssimos no meio dessa igreja. A igreja começou a perder o equilíbrio. Ela começou a se contaminar com o que vinha de fora. Erros esses que ele vai explanar durante toda essa carta aqui, corrigindo a forma desses erros. Erros esses que ameaçavam a saúde daquela comunidade e até mesmo a sobrevivência, porque estava chegando no final a igreja, irmão. A igreja estava morrendo, sabe por quê? Igreja desequilibrada não vai permanecer de pé, irmão. A igreja precisa do equilíbrio encontrado somente na palavra de Deus. A igreja precisa se nortear pelo que vem da parte de Deus e não pelo que os homens estão querendo dizer. Os homens precisam dizer mais o que está centralizado em Cristo Jesus nessa palavra e andar mais por aquilo somente que Ele deixou para que a igreja fosse nessa terra, ou seja, nessa terra. Amém ou não amém? Só que o equilíbrio, ela foi perdendo o equilíbrio, esses erros foram aparecendo e um primeiro erro foi uma deplorável divisão dentro da igreja. Irmãos, agora com fortes facções, e não só uma facção, irmão, de fica você lá e fica aqui, não, facções hostis dentro dessa igreja. Dedos apontados de um para o outro dentro dessa igreja, irmãos que professavam a mesma fé, que estavam professando a mesma fé, diziam ser irmãos em Cristo Jesus, no amor de Cristo Jesus, agora apontavam o dedo um para o outro, criticando e, irmão, afrontando. Qualquer semelhança com os dias de hoje é uma mera jesuicidência. Amém? Irmãos, que por causa de política, irmão, a política ficou maior do que o seu laço de irmandade, fraternidade no amor de Cristo Jesus com o irmão que professa a mesma fé com você. Não tem diferença nenhuma, irmão. Nenhuma. Como que pode? Então a gente tem que viver igual um robô, pastor. Cada um para um ladinho, pensando a mesma... Não, claro que não. Nós devemos sim, irmão, cobrar. Nós devemos sim exercer esse papel. Como você foi lá, como você votou. Agora, irmão, você que professa essa mesma fé, chegar ao ponto do desequilíbrio, condenar o teu laço em Cristo com outro irmão. Essa igreja, ela estava caindo nesse desequilíbrio. Um primeiro ponto desses erros era exatamente esse: a unidade, ela estava sendo despedaçada pela influência de fora. Será que você acompanha isso hoje nas redes sociais, irmão? A unidade da igreja sendo despedaçada pela influência daqueles que nem pensam e nem seguem os mesmos propósitos, princípios e valores do que nós que estamos aqui. Despedaçada a unidade. Em segundo lugar, dentre os seus próprios membros, um deles se tornou culpado de imoralidade. E até aqueles que eram ali daquela sociedade pagã, irmão, eles condenaram esse irmão a ponto de expulsar esse irmão da igreja. Um irmão que cometeu um incesto, que ficou com a esposa do seu pai. Agora, aquela igreja que produzia vida, aquela igreja que estava sendo uma referência, agora, na falta de unidade, começam também a apontar e ser apontados escândalos maiores do que os que aconteciam no próprio mundo devasso. Qualquer semelhança com os dias de hoje
é uma mera jesuicidência. Porque aonde perdemos o equilíbrio, entrou a carnalidade. Os escândalos começam a aparecer. Tamanho que escandalizaram até mesmo aqueles que eram acostumados com aquela cultura. Em terceiro lugar, acompanha aí, em terceiro lugar, esses membros aqui, eles viviam arrastando uns aos outros perante os tribunais seculares, e os tribunais seculares pagãos, de juízes que não professavam a mesma fé, e estavam sempre ali disputando entre eles, no meio desses que não professavam a mesma fé, tendo eles como juízes sobre a vida daqueles que se diziam ser irmão em Cristo Jesus. E Paulo vai advertir, irmão, Paulo vai falar com raiva disso. Ele vai falar, olha, ele vai falar assim: eu tenho vergonha de vocês. É o que, vai um pouquinho aqui na frente aqui. Vamos ler aqui. Capítulo 6. Capítulo 6 do 1 Coríntios. Olha o que ele vai falar, irmão. Acompanha comigo aí. Paulo censura essa briga nos tribunais entre os irmãos, o litígio entre os irmãos. Ele diz assim, versículo 2: não sabeis que os santos hão de julgar o mundo, os irmãos? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que, havendo de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas dessa vida? Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm aceitação da igreja. Eu não sei se você está entendendo, mas o que ele está falando aqui, irmão, é que a igreja, ela está se dobrando diante daqueles que nem professam a mesma fé. A igreja está parando para ouvir a palavra daqueles que não têm os mesmos valores que o nosso, ainda colocam eles no lugar de juiz nosso, quando nós já temos um juiz. E quando nós deveríamos, no meio disso tudo, nós deveríamos ser esse ponto de equilíbrio. Os lados que deveriam procurar a igreja para se aconselhar, porque é a igreja que carrega a paz que excede o entendimento, é da igreja do Senhor que vem a palavra de sabedoria. Mas não, ela se coloca num lugar, irmão, de ser subjugada àqueles que não têm nem o mesmo valor que você carrega aí. Meu Deus, olha o lugar que eles subjugaram a igreja do Senhor. E Paulo, ele continua falando no versículo 5, olha o que eu falei para vocês: para vergonha eu digo a vocês, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio de tanta imaturidade, mas irá um irmão a juízo contra o outro irmão, e isso perante a incrédulos. Olha só isso aqui: só existir entre vós demanda já é uma completa derrota para vós outros. Ele está falando assim, irmão, só de entre vocês, igreja de Deus, ter tanta meninice já é uma derrota. Só no meio de vocês ter tanto desequilíbrio já é uma derrota. E vocês ainda levam isso para ímpio julgar. Vocês ainda levam isso para se dobrar diante daqueles que não têm o nosso Deus como o Senhor da vida deles. Ele está com uma vergonha tremenda falando para esses irmãos. Ele continua: porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dano, mas vós mesmos fazeis injustiça e fazeis danos a isso a próprios irmãos. Ou não sabeis que os injustos, presta atenção, não herdarão o reino de Deus? Pô, ele está falando, se vocês fossem maduros de verdade, até o problema da contenda seria antecipado entre vocês, porque vocês teriam maturidade antes da contenda chegar. Vocês teriam mais palavras de sabedoria. Então vocês não sabem o que ele vai dizer: mas vós mesmo fazeis injustiça,
danos aí aos próprios irmãos? Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, meus irmãos. Olha o que ele diz: nem impuros, nem idólatras, nem adúltero, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem beberrões, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, me fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de Deus. Pode ser que até algum de vós pode ter com isso tudo perdido o equilíbrio, mas ele está te lembrando aqui, irmão, você foi lavado no sangue de Jesus. Ei, volte ao equilíbrio. Volte ao equilíbrio. Você é a igreja do Senhor, irmão. Desde o momento em que esse Espírito habitou em você, não tem mais só o seu nome, o seu CPF andando por aí. Tem a imagem de Cristo revelada em você. Você é a igreja de Jesus. Amém ou não amém? Amém. É isso. Continuando. Agora é o terceiro ou quarto, não lembro o que eu falei. Quarto. Júlio tá ligado aí, gente. Isso aí. Em quarto lugar desses desequilíbrios e defeitos é que alguns deles vinham cometendo fornicação com prostitutas daquele ambiente em que eles viviam ali, e eles queriam se justificar com o argumento de que aquilo que eles cometiam na prostituição, na carnalidade, aquilo atingia só o corpo, e o corpo não seria ressurreto. Então, e atingia só o corpo, a alma está salva. Olha que cara de pau, irmão. Tinha muito cara de pau, né, ali. Então eu poderia, com o meu corpo, viver a carnalidade, porque o que se relacionava à salvação era com a alma. Então a gente vê o desequilíbrio, a briga de facções, a gente vê tudo isso promovendo carnalidade no meio do povo. A gente vê tudo isso apagando talvez a maior referência de quando a igreja está plantada em um lugar que é santidade, sendo apagada porque irmãos perderam o equilíbrio. Em quinto lugar, que a gente já falou aqui, a gente sempre fala na ceia, e foi exatamente sobre a ceia do Senhor, que deveria ser uma expressão de amor harmoniosa com os outros irmãos. A ceia ágape, que atendia a necessidade dos irmãos que estavam necessitados. Amém? E aí eles começaram com glutonaria, eles começaram a não pensar mais no próximo, eles começaram a beber ali, a comer, independente de quem iria participar da ceia. Eu não sei se você está ligado aí, irmão, mas uma igreja que pensa em comer e beber sem se preocupar com quem vai participar, ela deixou de ser igreja, ela perdeu o equilíbrio. Sabe por quê? Esse sentimento é o sentimento do egocentrismo, é o sentimento do eu, é o sentimento do meu. Ei, se o meu tiver bom, maravilha. Se o que eu desejo está acontecendo, muito bom. A igreja que perdeu o sentimento real da ceia, porque Paulo vai dizer, olha, se fosse para comer e beber, irmão, comi e bebi em casa. Aqui tem outro significado quando nós andamos em família, quando nós andamos em verdade. Eu estou preocupado, sim. Será que o meu irmão está comendo o mesmo do que eu? Será que meu irmão pode usufruir do que hoje eu posso? Ei, será que a casa do meu irmão desfruta da mesma paz da minha casa? Ei, será que esse irmão que pensa diferente de mim,
ele pode comungar da mesma mesa? Será? Será que eu puxo uma cadeira para quem pensa diferente de mim? Para quem votou no político A ou para quem votou no político B? Será que eu sou essa pessoa que puxo a cadeira para servir? Porque ele é meu irmão em Cristo Jesus. Ou não? Ou eu caio no mesmo erro, no mesmo desequilíbrio dessa igreja? Em sexto lugar, havia cenas de muita desordem no culto público, na adoração pública. Para você ver, irmão, quando o desequilíbrio começa, geralmente ele começa na salinha fechada, ou lá no seu quarto, você e sua esposa. Mas quando ele toma uma proporção, todos os vizinhos já estão escutando. Sim ou não? Quando ele toma uma proporção nessa igreja, agora a desordem já acontecia no culto público. Agora, tem um outro lado aqui também, porque parte dessa desordem acontecia especialmente porque eles tinham muito dons. Olha você com isso, irmão. Uma igreja que foi abençoada para estar num local desse. E Deus liberou dons sobre aqueles irmãos. Quem está comigo aí, diga amém. Então os dons tinham sido ali avivados. E Paulo, o apóstolo, ele sente necessidade aqui de relembrar esses irmãos aqui que o mais excelente de todos os dons é o amor. Qualquer dom seu, sem esse tipo de amor, ele se torna inútil para qualquer um. Então, às vezes nós tomamos as nossas rédeas, às vezes nós tomamos as nossas armas de ataque, nós temos argumentos para isso, estamos atacando pessoas na internet, estamos falando e ferindo com as nossas palavras. Não, mas a gente tem um argumento. Ei, ele está dizendo, todo o seu dom, toda a sua capacidade de fazer, de ser, sem esse tipo de amor, é inútil para a sua guerra, para a sua batalha. Você quer representar uma igreja equilibrada, você precisa de amor. Qual amor? O mesmo que nós conhecemos da parte de Jesus. Pastor, é muito difícil andar nisso aí. Ser igreja não é fácil. Aqui não é uma empresa que a gente faz um curso e a gente está capacitado para tantos anos. A gente estava falando com o Valmir, né? O Silvio ali dentro, um curso de salvatagem que ele fez que dura 5 anos. Por 5 anos o helicóptero pode cair com ele, não é isso? Pode não, né? Vai saber nadar do mesmo jeito, os equipamentos ainda são os mesmos. São 5 anos que vale. Na igreja é assim, irmão? Na igreja a gente está aprendendo uma coisa nova todo dia. Sim ou não? Deus está revelando e está colocando em nossas mãos armas de batalhas todos os dias. Sim ou não? Caminhos de arrependimento todos os dias. Em todo sentido, Deus traz algo para mim e para você, para que nós sejamos livres, principalmente de nós mesmos, e deixamos Ele ser maior em nós. E eu vou te falar, não é o pastor, não é o seu líder de célula, mas é o próprio Espírito Santo que te capacita para isso e te fortalece. Espírito Santo. Então é possível. Se Ele falou que é possível, o próprio Jesus, eu creio que é possível. Você crê também? Eu não posso deixar de crer que é possível ter uma vida equilibrada, é possível dar um testemunho de igreja equilibrado diante da minha família, diante da empresa, dos meus negócios, lá no meu trabalho, diante da política polarizada. É possível ter um bom testemunho equilibrado daquilo que a igreja revela ser. Agora não teve amém, né, mano? Mas fala amém pela tua fé, vai. Amém. Glória a Deus. É porque é difícil mesmo. Mas eu quero que essa palavra saia marcada em você. É difícil, mas no Espírito Santo é possível. É possível.
É o sétimo ou o sexto? Eu me perdi. É o sétimo, né? Agora ela pegou o Júlio, hein? É o sétimo mesmo. Ó, o sétimo é exatamente aquilo que nós lemos. O sétimo é que tamanha foi a desordem, tamanho foi o desequilíbrio, que essa igreja começa agora a falar heresia. Essa igreja, ela começa a negar o fato da ressurreição de Cristo. E com isso a quebrar a pedra de esquina da fé cristã, ao qual nós cremos. O que faz Jesus, irmão, diferente de todos os deuses que passaram pela terra? Ele ressuscitou. A gente vai lá, ele não está mais ali. Imagina todos que quiseram quebrar o cristianismo, todos tentaram exatamente nesse fundamento, porque se esse fundamento for quebrado, todo o cristianismo é quebrado. Amém ou não amém? Se ele não ressuscitou, nós também não vamos ressuscitar. E também, do que nós estamos sendo salvos? Será que existe então um inferno? É por aí que vai o caminho. E esses, irmão, quero te lembrar, esses irmãos, a igreja que estava ali sendo colocada naquele lugar, implantada naquele lugar, ao invés dessa igreja aqui edificar, influenciar essa cidade, aliás, que por um certo momento chegou a fazer isso, agora essa igreja, ela que é influenciada, ao invés da santificação, dos valores morais, dos princípios cristãos, tomarem a cidade como estava sendo, agora a cidade é que passa a secularizar, a carnificar a igreja. Eu não sei se você tem visto aí, irmão, nesse tempo de política, na internet, mas eu tenho ficado decepcionado. Irmãos que edificaram tanto a minha fé com tanta carnalidade e tanto ódio nas suas palavras, irmão, grandes pastores. Que isso? Que desequilíbrio é esse? Como igreja? O senhor está falando então, pastor, que a gente tem que deixar esse povo devasso, então, como era ali, da deusa da prostituição, esses tomarem tudo e ficar quietinho, é isso? Irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui. Quantos estiveram aqui no culto de domingo? Se você não teve, pega a palavra no nosso YouTube, você vai entender um pouco melhor o que eu vou falar agora. Eu não quero guerrear nenhuma guerra que não cabe à igreja e ao nome de Jesus. Mas é evidente que algumas dessas guerras que nós estamos vendo hoje, que colocaram o nome de Jesus, elas são particulares, elas são partidárias, elas são de interesses próprios. É evidente, irmão. Eu não estou falando que nós não devemos ter posicionamentos. Eu vou dar um exemplo aqui. Pessoas falam assim: olha, se você não falar agora, você vai se calar para sempre. Amém ou não amém? Por que isso? Porque nós já passamos o mesmo governo que é tão temeroso assim, que foi colocado assim. E esse governo, ele não fechou igrejas, amém? Ele não fechou a igreja. Mas pastor, tiveram pautas e tiveram leis que foram colocadas contra os princípios, aquilo que a gente acredita. Aí eu te pergunto, passou? Essa lei passou? Aonde que começou isso tudo? A igreja entrar nisso. Vocês lembram disso? Eu vou lembrar vocês. 2011, 2012. Quando apelidaram o kit gay nas escolas. Vocês lembram disso? E isso
como algumas outras leis que tentam impor esses tipos assim de valores, eu te pergunto, eles passaram? Fizeram valer? Não passaram. Sabe por quê? Aqui é o ponto que eu quero chegar. O que talvez quem ainda não compreendeu que essa igreja de Jesus tá maluco se debatendo por aí. Tinha tudo, irmão, para passar. Essas leis e essas situações todas, tinha tudo para acontecer, não aconteceu. Sabe por quê? Tem alguém, irmão, que é maior do que esse poder e governo brasileiro. Tem um rei que é o Rei dos Reis. E deixa eu te falar pastor, mas isso foi nessa época, irmão. Então, nessa época, tudo que tinha para acontecer não aconteceu. Por quê? Porque ele guarda. E se fosse o tempo de acontecer, aconteceria. Como se esse for o tempo de acontecer, vai acontecer. Agora, você acha... Eu não estou dizendo para a igreja parar de guerrear a favor desses princípios e desses valores. Mas deixa eu te falar uma coisa aqui. Você acha que dá certo também a igreja querer ser um poder único no governo? Tudo vai acontecer do jeito que a gente acredita, as leis são todas voltadas para o que a gente quer, e tal. Você acha, irmão? Se isso acontecer, não vai ser por muito tempo. Ou a palavra está mentindo. Então o que eu estou falando? A gente se posiciona, a gente luta com verdade, com bom testemunho, amém? Não no meio de mentiras. Como é que um crente trabalha? Como é que um crente se posiciona com fake news, irmão? Como é que um crente se posiciona com mentira? Eu tô a favor da minha nação. Com mentira, um crente? Você está entendendo? Então assim, nós nos posicionamos, sim, irmão, nos princípios, valores que nós cremos, sim, guerreamos, sim, lutamos, dentro do que está dentro da lei, amém? Agora, nós temos um testemunho para isso. Nós temos valores para fazer isso. E principalmente, irmão, a gente só fica maluco, querendo impor